A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos novamente neste programa maravilhoso chamado Palavra Viva e estamos em contato com a magnífica, com a poderosa, com a toda especial Palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que passará o céu e a terra, mas que as palavras dele jamais passarão. Jamais passarão. Eu fico admirado como tem pessoas que se empolgam e estudam, fazem estudos extraordinários sobre alguns filósofos. Eu sou professor de matemática e tem alguns pensadores como Jean Piaget, tem outros pensadores como Karl Marx e outros que influenciaram a educação brasileira, como Paulo Freire, e homens que na maioria das vezes a sua filosofia, a sua metodologia é contrária à Bíblia. E muitas pessoas dedicam toda a sua vida a estudarem esses homens fantásticos. Eu não sou contra alguém estudar um homem desse nível, não sou contra, mas eu fico admirado como o ser humano é capaz de dedicar parte ou a totalidade da sua vida em estudar esses pensadores. E quando se trata das Sagradas Escrituras, quando se trata daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando se trata de Jesus Cristo, pouquíssimas pessoas dedicam a sua vida a meditar e a se envolver nas suas palavras, né? Quando chega alguém e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, muitas pessoas estão se esquivando. Muitas pessoas estão pulando fora. Eles preferem qualquer outra coisa, menos estudar a palavra daquele que veio na terra como Filho unigênito de Deus, para nos salvar de toda iniquidade e de todo o pecado. Muitas pessoas preferem ficar horas, dias, meses, vida quase que toda envolvida com coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, do que se envolver com o reino de Deus, com o reino vencedor de Deus. E Deus ele está em busca de homens, de mulheres, que dedicam parte das suas vidas a estudar. Lá em Jeremias 33:3 tem uma palavra famosa. Deus disse assim, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Clama a mim. Então Jesus está em busca de homens e mulheres que são capazes de clamar a Ele. Eu estou aqui e vou dizer para você exatamente o que está escrito em Jeremias 33, numa versão. O Senhor disse assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, Deus está falando com alguém. Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Deus está falando comigo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes. Esse clamor tem que ser um clamor diário. Esse clamor tem que ser uma súplica. Meu Deus, meu Pai, eu clamo ao Senhor. Responde-me. Diga-me sobre coisas grandes e firmes. Revela-me quem tu és. Revela-me os projetos, os planos que o Senhor tem sobre a minha vida. Revela-me as artimanhas de Satanás.
Revela-me, Senhor, como está a minha alma perante ti. E quando você começar a clamar, quando você começar a invocar ao Senhor, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas cadê os homens desses últimos dias que estão dispostos a invocar o Senhor Jesus? Muitos estão dispostos a proclamar o seu nome, o nome do seu time para outras pessoas. Muitos estão com coragem de declarar o nome do seu partido político, mas poucos estão dispostos a clamar, a invocar o nome do Senhor Jesus. E ele disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes. Tem pessoas nesta terra que faz grandes esforços para estarem junto de outros homens, de outras pessoas. Tem pessoas nessa terra que se esforçam tanto para agradar homens falhos, homens orgulhosos, astutos, homens que não podem oferecer nem sequer o seu amor. Tem pessoas que mendigam o seu amor, mendigam o amor de homens, sendo que Deus está com todo um coração aberto, um coração gigante para derramar o amor perfeito sobre muitas vidas. Mas aonde estão aqueles homens e aquelas mulheres de fé que vão se dedicar a Deus na terra, que vão priorizar Deus na terra, em vez de priorizar homens falhos e homens pecadores, que pouca coisa pode oferecer? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é de costume, nós estaremos lendo aqui um capítulo da Bíblia, e hoje nos caiu a incumbência, pela sequência, de nós estarmos lendo o capítulo 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governo Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com aquele campo, com elas, o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? Nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora,
Por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador disse: qual desses dois queres vós que eu solte? E disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o testemunho crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo, cobriram com a capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a capa, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardaram ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei, este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões e os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creiamos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde aquela hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu,
por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebenou de vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou-o ao Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. De alto a baixo, tremeu a terra e fenderam as pedras. E abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e pôs no sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando numa grande pedra, para a porta do sepulcro foi-se. E estando ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes, os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam que ao povo ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amados e queridos ouvintes do programa Palavra Viva, nós estamos diante de uma palavra, de um relato, das Sagradas Escrituras, de como se deu a crucificação do Senhor Jesus. A crucificação do Senhor Jesus já era algo que estava dentro dos projetos de Deus. Deus tinha planejado que o seu Filho Jesus Cristo viesse a ser sacrificado por causa dos nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados. E nós podemos perceber toda a trajetória aqui de como aconteceu o desenrolar dessa história, né? Como aconteceu o desenrolar dessa história? Jesus estava ali, né, perante o tribunal, e Pilatos queria livrar Jesus. Até a esposa de Pilatos disse, não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Perceba que o próprio Pilatos e a própria esposa de Pilatos, que nada tinha a ver com o povo judeu, eles eram romanos, né? Eles não eram do povo judeu.
Eles sabiam que Jesus era justo. A própria mulher ímpia, né? Ali, esposa de Pilatos, tinha a revelação de que Jesus era um homem justo. E o povo ali, judeu, não conseguia enxergar. O povo que tinha o contato, os sacerdotes, que tinham o contato ali da palavra de Deus, não conseguiam enxergar o óbvio. E quantas pessoas, e nós mesmos, devemos tomar o máximo de cuidado, porque às vezes nós não estamos enxergando o óbvio. Era óbvio que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, unigênito. Ninguém poderia fazer tantos milagres como Jesus fez. E o povo para o qual o Senhor Jesus veio, a nação de Israel, ela não conseguiu ter a revelação, porque era uma geração má, adúltera, que pensava no seu próprio umbigo e não era capaz de abrir mão dos seus conceitos, da sua arrogância, da sua prepotência, do seu egoísmo, para reconhecer que Jesus era um santo enviado de Deus. E no momento ali que Pilatos, tentando soltar Jesus, ele perguntou, disse: qual desses dois vós quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Barrabás era um malfeitor conhecido ali de Israel. Eles sabiam que Barrabás era um malfeitor, né? Mas os príncipes, os sacerdotes, os anciões, eles já estavam persuadindo, né? A multidão que pedisse a Barrabás em que matasse Jesus. Veja só, os sacerdotes, aqueles que eram detentor da palavra de Deus, eles persuadiram a multidão a escolher Barrabás. Os anciões, ou seja, aqueles que eram mais maduros, que eram mais velhos ali, eles persuadiram a multidão a gritar Barrabás. Eles influenciaram a multidão a escolher Barrabás. Jesus foi deixado de lado, eles preferiram Barrabás. E nos dias de hoje não está sendo diferente. Quantas pessoas estão escolhendo para a sua vida Barrabás? Todas as vezes que nós escolhemos algo que Jesus não está presente, que não seja a presença do Senhor Jesus, estamos muitas vezes escolhendo Barrabás. Estamos tendo uma má escolha na nossa vida. E muitas pessoas, talvez você não sabe por que você é rejeitado no seu serviço, por que você é rejeitado na sua família, porque nós não podemos esperar grande coisa das pessoas. Podem ser pessoas até religiosas, pessoas que frequentam a igreja todo domingo, toda semana, que vão para a oração. Algumas pessoas como essas, como eram ali os sacerdotes, que eram exclusivos da obra de Deus, eles influenciaram a multidão a escolher Barrabás para ser solto em vez de Jesus e para que Jesus fosse crucificado. E da mesma forma, muitas pessoas têm escolhido, têm te deixado de canto, têm te rejeitado e escolhido pessoas que nada têm a ver com Cristo, porque na sua vida tenha talvez um vestígio de Cristo, porque este mundo é contra Cristo, é contra aquele que é enviado por Deus. E aquele povo, ele pagou um preço alto. E se nós tivermos as mesmas atitudes que o povo mundano, nós vamos pagar um preço alto também.
Então nós precisamos ter escolhas inteligentes, escolhas que estão de acordo com o Espírito do Deus vivo, que estão de acordo com a vontade do Deus vivo, né? Que nós possamos escolher não Barrabás, mas que nós possamos escolher Jesus Cristo para estar todos os dias na nossa vida, na nossa família. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar. Toda vez que nós oramos, nós atraímos a presença de Deus. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores. Mas Deus, Ele se agrada quando nós chegamos até Ele com o coração aberto e contrito. Pai amado, Deus querido, nós estamos orando ao Senhor nesse instante. Nós estamos nos voltando a Ti, Pai, em oração, em clamor, ó Pai. Clamando, Senhor, para que o Senhor se revele a nós. Como clamou ali, como o Senhor falou para Jeremias: clama a mim e anunciar-te-ei, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, nós estamos clamando, Pai. Responde a nossa oração, Pai. Mostra-nos, Senhor, onde estamos errando. Mostra-nos, Senhor, como estamos diante de Ti, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal. Revela-te quem Tu és, a nós, a nossa casa, a essa pessoa que está clamando, Pai. E que nós não venhamos, ó Pai, ser como a multidão ali, que foi influenciada pelos sacerdotes, pelos anciões dos judeus, a crucificarem o seu Filho Jesus Cristo. Apesar de estar no plano de Deus, foi uma das maiores catástrofes da humanidade. Senhor, que nós possamos estar do lado certo, Pai, no lado dos homens e das mulheres santas do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos envolver cada dia mais, Pai, com as sagradas, com as maravilhosas escrituras do Senhor na terra. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, ó Pai, para todos sempre. Grande e poderoso Deus, Deus das multidões, Deus que ama o perdido, Deus que ama o encarcerado, que é arrependido, Deus que ama a todo aquele que chega até Ti, Senhor. Nós estamos clamando, Pai, pelos enfermos. Deus, o Senhor é o Deus da cura, é o Deus do milagre. Meu Pai, que o Senhor possa curar, Pai. Que o Senhor possa, ó meu Deus, curar do câncer, da hemorragia, da osteoporose, Pai, da esclerose múltipla. Senhor, que o Senhor possa passar com o Teu poder, que o Senhor possa passar com a Sua glória, meu Deus, e curar a todos os enfermos, curar a todos, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, nós clamamos, Pai, que o sangue do Senhor Jesus, Pai, possa estar, Senhor, tocando espiritualmente nas nossas casas, nos nossos carros, nas nossas famílias, Pai, nos nossos parentes. Meu Deus, eu oro pelos meus parentes, eu oro pelos meus irmãos, pela minha mãe, Senhor. Eu oro pelo meu irmão, pelos meus tios, minhas tias. Que o sangue do Cordeiro, Pai, possa estar, ó Deus, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Senhor. De toda obra, Senhor, contrária de Satanás. Meu Deus e meu Pai, Rabassude cantaraia show e canto e ramás. Guarda a minha casa, Pai. Guarda os meus familiares, Pai. Guarda os meus irmãos, meu Pai. Vai, ó Deus, com o Seu poder, com a Sua glória. Vai tocando, Senhor, nessa pessoa que está ouvindo esse programa até agora, que está ouvindo essa palavra, meu Pai. Queima, Senhor, todo dardo, toda infiltração de Satanás na alma, na mente. Vai operando, Deus. Vai operando, Senhor, com a Sua glória, com o Seu poder, com o Seu sobrenatural, Pai. Rei de Andaraia, Sodecantará Machaia. Santo, santo Deus, poderoso, majestoso, maravilhoso és Tu, meu Senhor. Aleluia. Glórias sem cessar
ao teu santo e magnífico nome. Glórias a ti, Senhor.